foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não posso. Já viu essa resposta de Jesus? Os discípulos vão até o mestre e pedem para atender ela, para que ele atenda ela, não porque tem compaixão dela, mas porque ela insistia muito, estava tirando a paz deles. Ele vai virar para os discípulos e vai dizer assim: não posso. E por que ele não podia? Alguém sabe dizer? Ele vai dizer assim: ó, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Em outra passagem, em outro livro, o autor vai dizer assim: eu não posso, porque eu fui enviado aos judeus, eu fui enviado somente para Israel, eu não posso atendê-la. Olha o versículo 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, ó, invocou a salvação. Pode sentar. De repente eu até prego. Esse texto é um texto chave. Por quê, pastor, que ele é um texto chave? Se você quiser anotar na sua Bíblia aí, é aqui que o relógio para. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existe um tempo chamado relógio do tempo. Quando Deus enviou os israelitas para a Babilônia, e aí vai Daniel, vai Jeremias, vai esse povo. Israel vai ficar 70 anos no cativeiro. Um ciclo de 7 anos, 7 décadas, porque eles não haviam guardado o sábado. Como eles não haviam guardado o sábado, o que Deus fez? Então eu vou fazer vocês guardar 7 ciclos de 10 anos. O problema de você mexer com Deus é que Deus, tudo que faz na eternidade. Nosso Deus, Ele é eterno. Ele trabalha no tempo, mas Ele está na eternidade. Então Israel não havia guardado o sábado, e por não guardar o sábado, não fez com que a terra repousasse no ano sabático. Eles vão para a Babilônia, vão ficar lá 70 anos. Lá Daniel vai pedir a Deus, vai perguntar, vai fazer uma pergunta para Deus, o porquê que eles estavam naquele cativeiro. E vai perguntar para Deus qual é o tempo do fim do cativeiro. E o Senhor vai falar para ele assim: olha, Daniel, está determinado, vai mandar o anjo, está determinado. Período de 70 semanas, aproximadamente 600 e poucos anos.
vai ter um cálculo desde a saída, em que Neemias reconstrói o muro, né, de Jerusalém. Eles foram devastados, então Israel está devastado, então precisa ser edificado de novo. Então Neemias pede cartas ao rei, começa a edificar os muros de Jerusalém. Nesse período começa a contar o tempo das semanas que Deus havia falado para Daniel. Outro dia eu entro mais a profundo sobre isso. Eu sei que esse relógio, desde os dias aonde eles começam a construir o muro, até a vinda do Messias, quando Jesus nasce, faltava 7 anos, 1 semana. Diga comigo, quando Jesus nasceu, o propósito dele era finalizar as semanas de Daniel. Com 7 anos, Jesus terminaria toda a obra e expiaria o pecado. Essa mulher cananeia, ela vai parar o relógio mundial, o relógio eterno de Deus, porque ela vai abrir uma porta por onde eu e você entramos. Diga, que porta é essa, pastor? Que porta é essa? A porta é chamada Porta da Graça. Jesus está fazendo a obra, e Ele vai concluir essa obra plenamente. Começa o ministério dele, e faltava apenas 1 semana para que as 70 semanas de Daniel se cumprisse. E de repente, na caminhada, essa mulher, ela vai parar o relógio. De que forma? Ela tem um problema comum na época. Ela tem uma filha, e essa filha está sendo massacrada pelo espírito, um demônio. Não era só um demônio, ela estava endemoniada, ninho de demônio. Isso acontece, é comum acontecer na de herança de maldição, né? E ela era estrangeira. Jesus veio para Israel, para os judeus, exclusivamente para os judeus, e é por isso que ela vai chamar, ela vai clamar. A história diz que ela ficou aproximadamente 3 dias seguindo Jesus e clamando, gritando. Jesus parece que não dava confiança para ela. Não é que ele não ouvia ela, ele simplesmente não podia atendê-la, porque ele foi enviado para Israel. Mas ela vai entrar por um caminho que ainda não existia, o caminho da graça. Porque quando ele disse para os seus discípulos: eu não posso atendê-la, porque eu só fui enviado para os filhos de Israel, e não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os cananeus, eles falavam que Israel era animal, era cachorro. Era uma palavra usada muito para diminuir, para degredir a imagem de uma nação. Tanto que quando quando Davi vem disputar a batalha com Golias vira para ele e fala assim: sou eu o cão para você vir comigo com vara? Era uma forma de insulto esse negócio de cachorro. Até hoje, né? A gente, quando quer rebaixar uma pessoa, a gente chama de cachorro, de cão, vira-lata, não é isso? Ordinário. São palavras usadas. Então, quando Jesus está dizendo para Jesus, agora repete. Já que os cananeus achavam que Israel era cão, Jesus ele falou assim: mas eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cães. Se fosse uma pessoa muito mimizenta, e a mulher falou assim: cara grosso, eu vou embora daqui. Serve essa pastora? Chega, ele tinha um pouco de humildade, um pouquinho de compaixão. Mas existe um segredo na humilhação. Porque sendo humilhada, ela tinha determinação no coração dela. Ela simplesmente sabia o seguinte: disseram que ele tem o poder de tirar. Eu tenho uma filha que tem problema.
Se eu estou perto de uma pessoa que tem solução, eu vou bater até essa porta sempre. Glória a Deus. Quando Jesus barra ela, testando o coração dela, sabe que às vezes Deus nos coloca numa situação só para provar nosso coração? Só para ver se você tem orgulho no coração, se você é soberbo. E o segredo de isso acabar na sua vida, na minha vida, é o quê? Se humilhar. Depois você vai em Deuteronômio capítulo 8, está escrito assim, ó, que Deus fez Israel passar fome no deserto para provar o coração deles, para humilhá-los. Só para saber o que havia no coração de Israel. Deus deixa você passar por certas situações que às vezes te humilha para provar teu coração, para ver se tem um pouco de soberba aí dentro. Deus te deixa você passar por momentos de dificuldade, momentos de humilhação, momentos onde você se sente pequeno, não é porque Ele quer teu mal, é porque Ele quer tirar de dentro de você o eu que está lá dentro, que atrapalha você ser quem você deve ser. Porque às vezes Deus quer te colocar você em patamares, que essa soberba, essa altivez de espírito vai te acabar com você. E olha, lê o texto, Deuteronômio capítulo 8. Eu provei vocês, fiz vocês passarem fome no deserto para provar o coração de vocês, para saber se vocês realmente acreditavam em mim ou não. Você imagina a cena, Jesus está passando, a multidão está seguindo Jesus, está perto, e essa mulher está gritando. E Jesus vai dizer, eu não vou atendê-la, espere a vocês, eu não tenho nada com esse negócio, eu não posso atendê-la. Eu fui enviado às ovelhas, ao povo de Israel. Eu não tenho parte com essa mulher. Mas ela vai dizer, Senhor, ela vai dizer assim, ó, tem misericórdia de mim. Vamos ler o texto? E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e ela se curvou diante dele, se humilhou mais ainda, dizendo, Senhor, socorre-me. Primeira coisa, ela reconhece que Ele é Senhor. Depois adora. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, de novo, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Se eu sou cachorra, você é meu dono. Eu estou na posição agora, eu estou precisando de um dono. Se eu sou cachorra, seja meu dono. Me abençoa. Irmão, quem não tem cachorro em casa não entende essa passagem. Fica com um pedaço de carne, com a churrasqueira ligada, o cachorro do lado do seu lado, ele fica assim, ó. Aquela cara de cachorrinho pidão. Enquanto você não dá, ele não sai de lá. Olha a resposta de Jesus. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das bengalas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu ele, Jesus disse, ó mulher, grande é a tua, seja feito isso conforme contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, como Jesus, pela primeira vez, ele atende uma pessoa cananeia, um estrangeiro, nesse momento a porta da graça se abre. E agora qualquer estrangeiro pode invocar o nome do Senhor e ser salvo. A partir desse momento, o relógio de Deus, ele é parado. Para-se o relógio. E para Deus na eternidade, isso é a coisa mais fácil que tem no mundo. Para nós não, mas para Deus, parar o tempo, parar o momento, que Deus está no é da eternidade, aonde passado, presente, futuro, que para nós é passado, presente, futuro, para Deus não é. Se você quiser entender isso aí, imagine que você vai assistir um filme hoje na Netflix. Você vai ver o começo do filme e o final do filme. Para você é o quê? É hoje. Você hoje, 2 horas, você viu o filme todo. Deus do tempo, da eternidade, vê sua vida passando desde o seu nascimento até a sua morte, ele já viu tudo.
E a Bíblia diz que Ele só te escolheu de antemão, porque Ele já te conheceu. Porque eu e você se relacionam com pessoas sem conhecer o futuro dela. Mas Deus, para se relacionar com você, Ele te conheceu desde o começo até o final. Ele já sabe quem você é e quem você vai ser. E é por isso que Ele te chama, te justifica e te glorifica. Nenhum dos nossos atos pode pegar Deus de surpresa, irmão. É por isso que a igreja tem que gastar tempo, não é com show gospel, é com a mensagem, pegar o estudo da pregação, da salvação, e a gente ensinar isso aí na igreja. Olha que loucura, uma pessoa aceita Jesus hoje, no ano de 2023, em 2025 desvia. Imagine Deus hoje, resgatando uma pessoa, ela levanta a mão, aceita Jesus, Deus vai dar para ela a salvação, a vida eterna. Vem cá, é eterna ou temporária? É enquanto eu pecar, não pecar, ou depois que pecar eu perco? Deus não tem outra vida, Ele só pode te dar a eterna. Temporária é coisa de homem. Aí no ano de 2025, 2 anos depois, essa mesma pessoa que recebeu a vida eterna, ela peca. Você imagina Deus chegando no céu e falando assim: estou decepcionado, me cobrais. Há 2 anos dei vida eterna para ele, agora ele me surpreendeu, ele pecou. Você acha que Deus é pego nisso, irmão? Ele já sabia. É por isso que ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode se arrepender daquilo que Ele já te deu. Eu e você vimos Ele cair e achando, desviou. Olha Deus, não. Ele não desviou, Ele só tombou, Ele vai levantar. Você não viu o final ainda. Deus já conhece o final. Deus já sabe você quem você vai ser. Você hoje está se olhando nesse ponto achando que você é um derrotado. Deus já te vê você sentado no trono de Jesus como vencedor, com a coroa na cabeça. Deus não consegue te ver você derrotado, Ele te vê você vencedor, porque a capacidade é Ele que te dá. Só é derrotado quem não conhece o plano da salvação. Não é acidente, é plano da salvação. Deus não é pego de surpresa, querido. Por isso, quando Deus te dá a salvação, ela é eterna. Nada que você faz, você perde. Nós temos que arrancar esse negócio da cabeça, achar que é um acidente. Vê se alguém que recebeu a salvação hoje pode perder amanhã porque pecou, porque fumou, porque cheirou. Olha o que a Bíblia diz: nada, nem anjo, nem principado, nem o porvir, nada pode separar do amor de Cristo. Meu querido, Jesus te chamou para sempre. É uma relação eterna. Nada que você faz, você vai se separar dele. Você foi comprado por Jesus para Deus. Você não pode se perder mais. Sabe o que acontece mais hoje? Os irmãos ainda estão em fase de parto. Já viu cada criança, ela fica toda suja com o sangue do parto? Está no sangue do parto ainda. Acha que é dono de si mesmo, mas já está volteando o mundo. Você já viu o crente desviado? É pior do que ímpio, irmão. Ele está no mundo e não consegue estar no mundo, e vive arrependido do que está fazendo. Ele não tem paz. Ele não tem paz. Não pode passar um hino, não pode passar um carro de som na rua do hino da Cassiane, que ele começa a chorar e cantar e falar em língua. A vontade dele está aqui dentro. É porque ele não se aceita, é por isso que ele está lá fora. Se você nunca fez evangelismo na Cracolândia, você deveria fazer para você ver como é que é o crente desviado. Lá tem pastor, lá tem presbítero, lá tem diácono, lá tem louvorista, tem isso tudo lá. Tem uma igreja lá fora. Eles sabem louvar, sabem pregar, sabem a Bíblia. Aí você pergunta: pastor, por que estão lá? Porque não chegou o tempo de resgatá-los. Porque a hora que chegar o tempo de resgatá-los, Deus vai resgatá-los. Tudo tem o seu tempo. Essa mulher, ela vai abrir uma porta chamada Porta da Graça. Como Jesus teve que parar e atendê-la. Agora todas as pessoas podem ser atendidas pela mesma porta. Só que essa porta, ela vai se fechar. Porque ela tem um objetivo, essa porta, se abrir. Atingir um número exato que está na mente de Deus das pessoas que vão ser chamadas aqui de fora. Paulo vai dizer que quando chegar a plenitude do número perfeito das pessoas que vão se salvar, dos ímpios, dos gentios, que somos nós, a hora que o último ímpio, a hora que o último gentio ouvir falar do nome de Jesus e for oferecido a salvação,
Nós não sabemos quem é, Deus sabe. Essa porta se fecha. E aí começam de novo a soltar o relógio. E o tempo volta a contar de novo. A hora que Jesus volta para buscar Israel e a sua igreja. Essa mulher, ela entra por uma porta chamada Porta da Graça. Porque ela reconhece que Jesus é Senhor. E ela invoca o nome dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela creu que ele podia fazer aquilo que ela precisava. Agora olha que interessante, diga comigo, que coisa, pastor? Jesus vai dizer assim: todo filho do reino tem poder para fazer o que Jesus fez, libertar ela da prisão de Satanás. Você já viu as crentes pedindo cura? Já viu crente pedindo porta de emprego? Já viu crente precisando de libertação? Jesus disse que nós, os filhos do reino, somos filhos, sentamos nas mesas. Isso é coisa para gente que não vive. O certo seria as pessoas virem até nós, pedimos a libertação e a cura. A igreja, ela é o Filho de Deus, a igreja, ela é o corpo de Cristo, a igreja que é para curar, a igreja que é para libertar, a igreja que é para abrir porta. Nós temos essa chave de abrir porta, curar e libertar. A pessoa que está pedindo porta de emprego, a pessoa que está pedindo cura, ela está pedindo migalha. Jesus diz assim: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. Ela vai dizendo: Senhor, eu não quero pão. Na situação que eu estou hoje, só migalha, só um pedacinho dessa bênção. E tem crente que está mendigando só esse pedacinho. O dia que eu entendi de vez que eu sou filho de Deus, eu falei: eu não quero mais migalha. Eu quero ser a mão que abençoa, não quero mais a bênção. Falei com Deus: não, a partir de hoje eu não quero mais bênção de Deus, não. Eu quero que o Senhor me dê a condição de eu ser a mão que abençoa as pessoas. E o dia que isso mudou na minha mentalidade, eu passei a viver. Eu passei a ser a mesa onde as pessoas vêm se alimentar. Isso é uma questão de identidade, responsabilidade naquela sua chamada. Hoje eu passei na antiga igreja que eu estava, e eu vi um rapaz na porta, esperando as pessoas passarem. Sabe quanto tempo tem que estar na porta? 15 anos. Ficar na porta é para quem chegou ontem na igreja. É uma função que você dá para o irmão que ainda não se achou. E para esse local, você fala assim: irmão, fica na porta, recebe as pessoas, para ele se sentir útil. Mas ficar na porta não é para você ficar para sempre. Você tem que almejar, você está lá em cima. 15 anos eu fiquei nessa igreja, tem 7 que eu saí de lá, e ele continua onde? Na porta. Vai ficar quanto tempo na porta? Vai se contentar e ficar quanto tempo ali? Porque ele não entendeu quem ele é. Porque o dia que ele entender quem ele é, ele vai desejar sentar onde? E por que, pastor, que não quer sentar lá? Porque não quer se cobrar mais. Se contentou em ficar na zona de conforto. Entenda que nós estamos num lugar de investimento. Deus está investindo pesado na sua vida e Ele vai querer retorno. Sabe quando a Bíblia diz assim: o Senhor é um fogo consumidor e vingador. Você sabe que o seu Deus é vingador? Pastor, o que é Deus ser vingador? Deus é uma pessoa que odeia? Não. Deus é uma pessoa justa. E vingar é dar fruto. Não tem na roça, não diz que a árvore vingou? O que quer dizer isso? Deu fruto. Quando a Bíblia diz que Deus é vingador, é que no final Ele vai te perguntar assim: cadê o tempo que eu te dei de vida? Eu quero o fruto, me devolva. Você vingou? Não. Então agora eu vou me vingar. Porque você não vingou. Se eu quiser sentar lá em cima, eu preciso colocar mais pressão na minha vida para que eu chegue nessa posição. Não tem como você querer prosperar com a mesma energia que você tem hoje. Você precisa colocar mais energia.
Essa mulher foi buscar a cura de Jesus e ela foi com uma energia que não tinha lugar nenhum. Qualquer outra pessoa poderia fazer o quê? Vai embora. Jesus testou o coração dela e ela fez o quê? Pode vir. Nós estamos prontos para receber a vitória. Daqui você só sai com a cura. Olha a resposta de Jesus. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pode ir embora. Assim como você desejou, será feito. E a Bíblia diz que na mesma hora, irmão, nem botou a mão. Jesus nem foi na casa dela botar a mão. Nem pegou na época o celular e dá aqui o celular para ligar para lá para ver se o demônio atende. Olha a autoridade que Jesus tinha no momento, e a Bíblia diz que ele não era Deus. Não estava como Deus na terra, ele é Deus, mas não estava como Deus na terra, ele não tinha os poderes divinos. Ele veio como homem, e como homem que tem identidade, sabia quem ele era, ele falou assim: pode ir embora, o demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus. Porque Jesus sabia para que ele veio e quem ele era. Nós somos chamados para reinar na terra. Lembra da mensagem de quinta-feira? Quem pega a visão é provido. Se você pegar a visão de Deus e você precisar de recurso e provisão, Deus vai te dar. Glória a Jesus. Tem um pregador famoso no YouTube. Ele é um dos players da Adventista. O nome dele é Rodrigo Silva. Tem canal de YouTube, tudo. Ele é um historiador, um cara muito famoso, né, dentro da mídia do YouTube. E ele é da Adventista, E um dia perguntaram para ele numa pregação que ele fez na igreja assembleiana, na Assembleia de Deus, o que ele entendia sobre dons espirituais. E ele vai contar um testemunho que me impressionou. Eu gosto de ouvir ele é um cara muito sábio. E ele entende a visão pentecostal de falar em línguas estranhas, mas ele entende de outro jeito a capacidade que o Espírito Santo tem de capacitar para que nós falamos em outras línguas dialetos, o inglês, o americano, o inglês, o japonês, o que seja, o holandês, o russo. Se você entende que o Espírito Santo pode te capacitar para isso, para que você pregue o Evangelho, essa é a visão dele. Então ele orou a Deus para que Deus desse a ele esse dom de línguas. Não o dom de línguas que nós conhecemos, que é a glossolar, que é falar em línguas estranhas, mas o dom de línguas em falar em outro idioma. Que a finalidade dele não era falar em línguas com o Espírito Santo, era falar em outra língua para evangelizar outra pessoa. E em uma dessas viagens dele, ele encontrou uma menina do ônibus, ela era americana, e ela queria ouvir falar de Jesus, mas não tinha ninguém americano para poder falar para ela. Então ele foi para dentro do quarto e orou a Deus. E em 21 dias, ele aprendeu a língua inglesa sem nunca ter estudado, nunca ter feito um curso. E na mensagem, na pregação, ele pede para uma pessoa que sabe falar inglês, ele falava, o cara traduzia, depois ele conta a história. Ele falou: eu nunca estudei inglês, nunca fiz uma aula de inglês, eu fui por revelação e dom do Espírito Santo. Ou seja, ele pegou a visão e Deus proveu a ele aquilo que ele precisa. Se você pegar a visão de Deus, Deus vai prover você em tudo que você precisar, para que o reino avance. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.